Boa tarde, pessoal. Estou aqui com esse cenário azul. Aqui é o meu estúdio para a gravação das videoaulas. Eu faço esse fundo azul para ficar a tela transparente, né? E deixa eu melhorar a iluminação aqui. Aí, agora sim, o professor ficou mais iluminado. Tenho duas luminárias aqui em ângulo, né? Então, venho aqui para tirar a sombra do nariz. Se a gente botar uma lâmpada frontal, ver aqui, aí dá reflexo no óculos. É uma lâmpada frontal, mas também me dá ofuscamento. Aí eu baixo um anteparo aqui, tiro essa lâmpada frontal. Ok, gente, tá aí no chat o formulário de frequência. Deixa eu abrir o vídeo aqui, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Machado. Essa aqui é a disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho, do curso técnico de segurança, aqui no campus Natal Central, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, curso técnico de segurança do trabalho. Vocês são o segundo semestre, né, do curso subsequente. Então, a disciplina se chama Introdução à Segurança do Trabalho, mas ela não é só introdutória, né? Algumas coisas a gente vai falar só nessa disciplina mesmo, e estamos aí na metade do curso técnico, né? Então, vocês ainda vão ver muita coisa aí para frente. Hoje a gente vai estar tratando aqui da NR12, tá? E a gente já começou a falar sobre segurança em instalações, né, processo de fabricação não, processo de trabalho, na semana passada, né, também a movimentação de materiais, e hoje vamos trabalhar aí, hoje e amanhã, né, vamos trabalhar aí máquinas e equipamentos, tá? Semana que vem teremos também aí a NR13 de caldeiras e vasos sob pressão e tubulações também de vapor. E assim a gente vai avançando aqui no nosso conteúdo, tá? Deixa eu abrir o slide. Então, já postei uma das aulas dessa semana, tá, gente? Que é a parte principal aí da NR12. Vou postar ainda hoje a segunda parte, que são os anexos da NR12, o detalhamento da NR12, tá? Deixa eu abrir aí a slide. Deixa eu posicionar ele aqui melhor. Consegui enxergar vocês aí. Vou botar no modo apresentação. Ok, bora lá. Primeira coisa é saber qual a diferença de uma máquina e de um equipamento, tá? As pessoas se confundem muito e na norma não diz o que é isso, não tem essa definição. Então, no geral, gente, uma máquina, ela tem como produto a força mecânica, tá? O produto é força. Aí o equipamento, não necessariamente. O equipamento pode ser um conjunto de máquinas. Tá? Então, por exemplo, a máquina fotográfica, ela não é uma máquina, tá? Ela é um equipamento. O produto dela não é força. A máquina de escrever também não é uma máquina, tá? Porque o produto dela é informação. E na informática é muito comum aí os profissionais de TI chamarem os computadores de máquinas, né? Vamos ver essa máquina. Também não é uma máquina, é um equipamento. Então, quando o produto é força, comumente a gente chama de máquina porque vem de mecana, né? De mecanismos aí. E a primeira máquina é a alavanca. A máquina mais simples aí é a alavanca, e pode amplificar a força, né? A força aqui humana. Vamos colocar o link da chamada novamente, que chegou o Francisco, e no chat o link da chamada. Então, vamos avançando aqui. Meu nome é Ricardo Machado, já falei, né? Essa aula, normalmente, o pessoal gosta dessa aula porque eu sou mais empolgado com máquinas. Eu também sou técnico em mecânica, sou engenheiro mecânico. Minha família tem um irmão que é engenheiro mecânico, mais velho, um engenheiro eletricista, um pouco mais novo que eu. Então, minha adolescência foi dentro de empresas, assim. Eu fui fazer o curso técnico de mecânica, já querendo mesmo ser técnico de mecânica, eu já tinha visitado várias coisas. O meu pai sempre me levava para as coisas, para as oficinas e locais onde tem os artífices, né? Empresas, assim. Então, sempre me interessei muito por essa parte aí de máquinas, né? Então, acabo me empolgando um pouquinho aqui. Eu também sou muito habilidoso com ferramentas, utilizo várias ferramentas manuais. Já trabalhei também como operador de máquinas, operador de máquinas operatrizes, torno, fresadora, furadeira de
bancada, retífica, no começo da minha primeira ocupação mesmo, após o curso técnico, né, foi com máquinas estacionárias, assim, máquinas operatrizes, que a gente chama de usinagem. Mas vamos aqui para a segurança do trabalho. Sim, só um detalhe também, né? Quando eu concluí o meu curso técnico em mecânica, abriu a primeira turma do TEC Segurança do Trabalho. E aí, como era um subsequente, na época a gente chamava de pós-médio, né? E eu ia fazer o vestibular para engenharia mecânica, eu resolvi fazer também o teste de seleção que pediu o conteúdo do nível médio, né? E aí passei no teste de seleção para segurança do trabalho e reprovei no vestibular, lá em 1990, né? E aí no outro ano, aí eu fui fazer o técnico de segurança e no outro ano aí passei no vestibular, fui fazer engenharia. E coincidência, né? Coincidência não, o meu estágio do técnico de segurança foi dentro da Universidade Federal, do SESMIT da Universidade Federal, professor que deu aula no meu curso lá, me convidou para fazer o estágio lá com ele, que ele era o chefe do SESMIT, né? E depois eu passei no concurso público para técnico de segurança do trabalho e alguns anos depois, ali, 6 anos depois, que eu já estava formado na universidade, na engenharia, eu assumi a chefia desse setor lá, né, de segurança do trabalho. Trabalhei também, depois pedi afastamento, trabalhei como engenheiro mecânico aí por 7 meses, aí numa empresa multinacional lá em Curitiba, chama Siemens, é uma empresa de telecomunicações, aí que produz equipamentos. E aí trabalhei nessa parte aí de engenharia de produção e layout de empresa, de processos e tal. E depois retornei para a área de segurança do trabalho, isso foi no ano 1998 aí, e até hoje eu trabalho com segurança do trabalho. Então aqui no Rio Grande do Norte já trabalhei aí como engenheiro de segurança aqui do SESI, trabalhei como engenheiro de segurança também na Universidade Federal aqui, que eu vim transferido para cá, né, para Natal, de Florianópolis para cá, também como engenheiro de segurança do IFRN, aí na reitoria, e os últimos 4 anos aí fui chamado num concurso público, em outro concurso, né, e assumi aqui como professor da área de segurança do trabalho. Então, o que eu vejo na minha experiência, gente, é que muitas condições de risco são associadas a máquinas mesmo, né? Riscos inerentes da máquina e de procedimentos de trabalho errados, né, com essas máquinas e esses equipamentos. E a estatística aqui do Instituto Nacional de Seguridade Social, do INSS, né, nos dá esse número aí de 12% dos acidentes do Brasil são relacionados a máquinas e equipamentos. Tá? Não necessariamente ao operador da máquina, tá? Mas essas máquinas provocando esses acidentes. Eu posso não ser operador e estar passando naquele setor e voar uma fagulha daquela máquina no meu olho. Né? Posso ser, por exemplo, atropelado por uma máquina, sofrer aí um acidente de trânsito, originado aí por um veículo automotor. Então, esses 12%. E grande parte desses acidentes aí também são lesões nas mãos. Se lembre que a nossa mão é a nossa primeira ferramenta, esse polegar opositor aqui é uma excelente ferramenta, né, a pinça. E o ser humano começou a desenvolver ferramentas para ter a extensão da sua mão. Né, e depois sistemas mais complexos. E claro, com a invenção do trabalho, imagine lá o homem primitivo quebrando um coco lá com uma pedra, inventou o trabalho, né? Aí martelou o dedo, inventou também o acidente de trabalho, dizem que foi a primeira invenção, logo após o trabalho, né? A primeira invenção foi o acidente de trabalho. Então, veja, gente, nas normas, as NRs, né, não é só a NR12 que trata de máquinas e equipamentos, a gente estudou já a NR11, ela fala dos veículos autopropelidos ali para transporte, para movimentação de materiais, né? Então, lá na NR 34, lá, que fala de construção naval, vai falar de máquinas e equipamentos, então eu destaquei algumas aqui que tratam de máquinas e equipamentos, e a nossa aula hoje é da 12, claro, né? Então, a NR10, ela fala de equipamentos elétricos, de aterramento, de proteções elétricas, das instalações que devem ter esses equipamentos, né? A 11 fala do transporte motorizado, como comentei. Essa daqui que a gente está estudando hoje vai falar de princípios gerais para todos os equipamentos, todas as máquinas.
A 13 tem ali um equipamento bem específico, que é a caldeira, que é um gerador de vapor, né? E os vasos sob pressão, alguns deles são os armazenadores de vapor, e outros vasos também, por exemplo, o cilindro de ar comprimido, né? E outros vasos sob pressão. A 14 fala dos fornos, é uma norma pequena, mas é importante, porque a gente ainda tem muitos processos, a gente vai ter aula sobre ela ainda, né? Com o uso de calor, né? Uso controlado de calor. A NR15 é claro que é a norma da insalubridade, são 14 anexos a NR15, o anexo 1 é o de ruído, né, e o anexo 14 é o risco biológico, mas lá no anexo 13, que fala de risco químico, a gente tem um capítulo sobre a prevenção aqui da poeira, né? Aliás, é a única parte da NR15 que fala em como controlar riscos, né? A NR15 basicamente estabelece os limites de tolerância para a caracterização da insalubridade, né? Se lembre que insalubridade não salva ninguém, tá? Eu chamo até de adicional de morte lenta, tá? Insalubridade. Você dá um dinheiro para o camarada ali que você tem certeza que ele vai ficar doente, porque ele está acima do que o organismo humano tolera, né? Então, as ferramentas para eu controlar esses riscos aí vêm lá da higiene ocupacional, né? Tá? Controle de risco físico, químico e biológico. Tá? E se lembre também que nem tudo que faz mal para a saúde tem um adicional de insalubridade. Por exemplo, o esforço repetitivo aí da digitação, da evisceração de frango, o caixa de supermercado, é um trabalho que pode me agravar a saúde, mas não tem um adicional para isso, né? E também existe a NR16, ela não comenta muito sobre equipamentos, mas assim, é a periculosidade. Se lembre também que nem tudo que pode lhe matar, que aí eu digo que é o adicional de morte rápida, né, periculosidade, nem tudo que pode lhe matar tem um adicional para compensar isso. E eu também não gostaria de vender a minha saúde, própria de um dinheirinho ali, de um percentual do salário mínimo, tá vendendo a minha saúde, que eu gostaria de não ficar doente, né? Mas no Brasil se criou essa como é que eu vou dizer assim, essa contradição. Então, lá na NR1 diz que eu não posso expor ninguém a risco, eu tenho que controlar os riscos, e na NR15 diz que se a pessoa tiver um risco fora de controle, em determinadas situações você paga um adicional para compensar essa perda de saúde, né? Então, se lembre também que para a periculosidade existem várias condições de risco, por exemplo, o trabalho em espaço confinado, ele não me dá um adicional de periculosidade, o trabalho em altura não me dá um adicional de periculosidade. Lá em Santa Catarina tinha um professor que queria ganhar o adicional de periculosidade porque ele lidava com um boi, né, com animais lá, então disse que uma chifrada do boi, um coice do boi poderia matá-lo. Realmente, mas o senhor vai morrer de graça porque não tem adicional. Você está de brincadeira comigo? Não, professor, eu estou usando a legislação. Então a gente tem que proteger desse boi de agredir, né? Ganhando adicional ou não, a gente tem que ter a proteção. Então essa seria a NR16, a periculosidade, mas ela não fala de equipamentos. Mas um dos riscos ali é o elétrico, né, na periculosidade. Também na 17, a NR17, ela trata do mobiliário, por exemplo, o check-out de supermercado, a estação, né, de caixa de supermercado, os mobiliários, os equipamentos de telemarketing, do call center, também fala de inserção de dados, de monitores, fala de prevenção das lesões de esforço repetitivo, a DORT, né, do distúrbio osteoarticular relacionado ao trabalho, fala do levantamento de carga, né, transporte manual, então fala um pouquinho de equipamentos, né, na 17. A 18 fala das movimentações, da movimentação vertical ali, da segurança da construção civil, né, então eu tenho equipamentos fixos e manuais aí, máquinas operatrizes, betoneiras, serras circulares, né, vários aí. Na indústria da mineração, aí a gente trabalha com a NR22, inclusive aqui, né, como aqui já existia o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. É um PPRA um pouco diferente, somente para a indústria da mineração, né? E eu acredito que ele vai ser retirado também dessa norma, exemplo do que foi retirado da NR9, né, para ser substituído pelo PGR lá da NR1, que aí ele pode ser aplicado a qualquer tipo de empreendimento.
talvez eles tirem também na NR18 o PCMAT, né, o Programa de Controle de Meio Ambiente e Trabalho da Construção Civil. A diferença, gente, é que aqui, tanto na construção de edifícios, quanto na mineração, também aí na construção naval, eu tenho etapas de um trabalho. Então, tem fases, né? A obra tem fases, preparação do terreno e tal, e os riscos vão mudando com essas fases. Né? É diferente aí de uma empresa que presta um serviço, ou faz um produto aí, eu tenho um posto de trabalho fixo. Né? Também a 34 trata aqui da construção naval, e é lá na 34 que aparece a famosa PT, Permissão para o Trabalho, esse conceito que a gente já utilizava, de normas internacionais, né? Sim, boa tarde, Anitta, chegou agora, deixa eu colocar aqui o chat, o formulário aqui, boa tarde, vamos aqui, estamos falando da NR12. Então, falando da PET, a PET não, a PT, né, Permissão de Trabalho, ela é definida lá na NR34, né? Então, isso é para um trabalho fora de rotina, tá? Que tenha risco, claro, né? Então, eu vou delimitar o início, o fim, qual é a equipe envolvida, e na E34 fala também de vários equipamentos de uso aí na indústria de construção e manutenção naval. E hoje a nossa aula é da 12, mas não se assustem se aparecer, não se assustem se aparecer algum equipamento aí que se aplica a determinada indústria ou determinada área. Né? Então, a primeira ferramenta aqui, né, máquina, né, a alavanca, e ela foi inventada de maneira simultânea em várias regiões do mundo que não se comunicavam, tá? Às vezes a gente vê isso aí na internet, né, assim, eram os deuses astronautas, como é possível ter pirâmide aqui na América do Sul e ter pirâmide no Egito? Será que alguém voou num disco voador de lá para cá, ensinou os caras a empilhar pedra aqui também? Tal, né? Por que essa ideia foi concebida em locais diferentes, em populações que não se comunicavam? Né? Porque muitas vezes é a melhor solução para um problema. Tá? A pirâmide é uma construção, para eu construir algo grande, eu tenho que ter uma base, uma melhor maneira de estruturar, eu tenho uma base quadrada e as paredes em ângulo. Então, essa coisa também de inventar a religião, por exemplo, em várias regiões do mundo ao mesmo tempo, né? E assim também com as ferramentas, o tipo de vestimenta, a própria linguagem, né? Evoluiu aí de maneira paralela, né? E a alavanca é um desses instrumentos. Então, aqui tem alguns exemplos de alavanca já de instrumentos que a gente usa até hoje, né? Instrumentos até antigos, mas a gente usa no nosso dia a dia. Então, a tesoura é uma alavanca que a gente chama interfixa. Ela tem o ponto de apoio entre a força e a resistência. O quebra-nozes ali, a gente chama de alavanca interresistente. Eu tenho agora a resistência entre a força e o apoio. E eu tenho também, no caso ali daquela vara de pesca, a alavanca interpotente. É o mesmo caso ali do pegador de gelo, né? Eu tenho aqui a força entre a resistência e o apoio. E o nosso organismo, né, o nosso corpo humano, ele se vale, né, o corpo humano se vale aí de alavancas. Então, por exemplo, aqui o meu braço, eu tenho aqui uma alavanca que ela é interpotente, quando eu puxo meu bíceps aqui, está preso aqui o meu tendão no meu osso, né, o músculo contrai, puxa. E esse outro músculo aqui, o tríceps, ó, aí já é uma alavanca interfixa. Está por trás do ponto de apoio. Então, puxo esse, relaxo esse de cima. Contraio de cima, relaxo esse de baixo. Então, empurrando, estou fazendo o tríceps, esse músculo aqui de baixo, puxando esse aqui. A nossa musculatura sempre trabalha por tração. O que muda é a posição da alavanca, né? Do ponto de apoio da alavanca. E essas nossas articulações aí são muito bem projetadas, né? Para que eu consiga ter essa destreza, essa qualidade de movimentos aí. Tá? É claro que a força depende muito da minha constituição aqui, do meu treinamento, da minha massa muscular, e a velocidade, a precisão também, essa defesa, né, depende também de treinamento e aptidão. Tá? Tem coisas que todo mundo consegue aprender, a grande maioria das pessoas consegue aprender, a gente consegue aprender a falar, consegue aprender a escrever, consegue aprender a andar,
né, pequenininho ali, antes de 1 ano de idade, você já começa a dar uns passinhos ali, começa a se equilibrar, né? Na verdade, o caminhar é uma queda controlada, você vai caindo para frente e controlando essa queda com a sua passada, né? Então, e algumas coisas eu preciso de um diferencial, de uma certa aptidão. Tá? Eu aprendi a chutar uma bola de futebol, né? Mas não tenho a destreza de muitos colegas aí que têm aquela aptidão para aquela, que aí, claro, vai aprimorando com o treinamento, tá? Então, lembrar aqui que o nosso trabalhador, ele não é atleta, ele tem características médias, né? Claro, à medida que eu vou especializando ele, às vezes ele vai se especializando por vocação, por interesse, né? Vai se desenvolvendo, sendo promovido por ter habilidade de aprender e fazer aquela atividade de maneira melhor, né, com maior rendimento, mas várias funções, né, eu tenho aí talentos médios, tá? Existe, por exemplo, aí na construção civil, a pessoa começa a carreira lá como ajudante de pedreiro, né, e aí ela quer virar pedreiro, né, o pedreiro quer virar mestre de obras, mas nem todo mundo consegue progredir para essas outras especialidades, ou então o pedreiro olha ali, pô, o eletricista ganha mais, né, então queria ser eletricista também, então não depende só de formação, depende também de aptidão. E claro, quanto mais especializado é o trabalho, maior é a força da aptidão e maior é a carga de capacitação, né? Treinamento aí de capacitação para isso. Falando aqui do futebol, vocês devem ter visto aí o Pelé, né? O rei do futebol. O Pelé é um talento nato, né? Ele treinou sozinho praticamente, né? Começou a jogar com bola de meia, na rua, na várzea, né? E foi um grande jogador. O Zico começou a jogar na escola de futebol do Flamengo, né? Chamam de Galinho de Quintino, né? Porque ele é do bairro lá de Quintino. E também tinha talento, né? Então, mas será que se eu tivesse pego o Pelé e feito a carreira dele numa escolinha de futebol, ele seria melhor ainda do que ele foi? Aí não sei, né? Talvez sim, talvez não, né? Depende também do desenho da carreira da pessoa, tá? O que eu quero dizer é que só o talento pode bastar em algumas situações, mas nem sempre basta. E só o treinamento também pode não ser o suficiente, tá? Para você virar jogador de futebol, como eu, por exemplo, que treinei muito e nunca fui um bom jogador de futebol. Então, é claro que as empresas também vão selecionar e vão acompanhar carreiras por aptidão. Não só aptidão mental, mas aptidão também física, de cognição, um conjunto de habilidades aí que a gente pode desenvolver, né, para ocupar determinadas funções aí. Essas máquinas e também os equipamentos, eu separei elas aqui em classes, tá? Então, eles podem ser estacionários. Então, o que é um equipamento estacionário? Vou instalar ele num local e ele não vai sair dali, né? Mas ele pode ter partes móveis. O caso, por exemplo, da barreira do Atlântico, lá na Segunda Guerra Mundial, né, na Normandia, os alemães instalaram lá a torre do tanque de guerra na muralha, né, em alguns lugares. Então, é um canhão de um tanque de guerra, que originalmente era um canhão móvel, mas ficou um canhão estacionário. Mas ele tem partes móveis, ele consegue fazer o ângulo, né, o giro e o ângulo vertical. Tá? Então, pode ter ou pode não ter partes móveis. Tá? Pode ter equipamentos e não possuem partes móveis. Por exemplo, um transformador elétrico. Né? Eu estou ali transformando corrente e tensão e ele não tem partes móveis. O fenômeno se dá ali por eletromagnetismo. Né? E eu posso ter equipamentos e máquinas que são móveis. Por exemplo, uma betoneira. Precisei aqui em casa fazer uma calçada, né? Então, pensei que, para eu não contratar mais gente para virar esse concreto na pá, eu vou alugar uma betoneira. E aí fui até aqui na rua ao lado aqui, tem uma empresa ali que aluga andame, outras ferramentas aí, martelete, e betoneira também, aluguei lá a betoneira, R$ 120 a diária da betoneira. Então veio aqui um carro pequeno aí, uma Fiorino aí, uma Fiat Strada, trouxe essa betoneira, para carga de 400 quilos a betoneira, né? E aí a betoneira tem rodas, né? Então ela é móvel. Então
transportei ela, só que na hora da operação, ela foi fixada, né, naquela posição ali, e faz ali o concreto, né? Então, pode ter aí rodízio, né? E ela pode ser móvel, dessa maneira, e semimóvel, se eu precisar, eu desloco ela de lado. Né? E tem equipamentos e máquinas aí que são essencialmente móveis, né? Por exemplo, o automóvel, né? Um veículo agrícola, um trator. Ok, essa mobilidade, por exemplo, a betoneira, ela não é autopropelida a sua mobilidade. Ela tem um motor ali que vai girar a caçamba da betoneira, beleza, mas ela não é autopropelida, o deslocamento dela tem que ser manual. Eu vou ter que rebocar ela, por exemplo, trouxe ela aqui para casa em cima de um outro veículo, vou movimentar ela com a força humana, de uma área para outra aqui da minha obra. Né? Então, esses autopropelidos, eu coloquei entre parênteses aqui o motorizado, né? Mas se lembre que esse motorizado é o motor para o deslocamento do equipamento ou da máquina, tá? Não é essa betoneira que tem um motor que gira a caçamba, não. Mas esse motor seria para o deslocamento, né? Tá? O Pedro está comentando aqui que impressionante os guindastes, né? Que são montados acima das nuvens, né? Guindaste, a grua, né? Para transporte de carga ali vertical, né? Não sei se vocês já viram tem um vídeo lá fazendo uma ponte na China, que vem um trem, e aí ele avança, aí ele baixa a ponte pré-moldada, avança mais um estágio, né? Então, temos máquinas grandes, pequenas aí, e mais específicas para uma atividade ou outra, aquela máquina perfuratriz de túnel, né? Vai por baixo da terra, cavando o túnel do metrô, e já vai removendo o material e colocando as placas de concreto. E eu também tenho máquinas e equipamentos que são manuais. Por exemplo, vocês vão estar aprendendo aí com o professor Pedro Câncio a manipular um dosímetro de ruído. O que é um dosímetro de ruído? É um equipamento de avaliação do nível de pressão sonora, né? E ele é manual. Né? Por que não é máquina? Porque o produto dele não é força, é informação, né? Então, mais uma ferramenta manual, como uma chave de fenda, como uma picareta, como uma furadeira. E lembrar que esses equipamentos e máquinas manuais, elas podem ser de força humana, como também de energia externa, né? Então, eu tenho lá uma trena analógica, né? Vou abrir ela para obter uma informação. É um equipamento, vou obter uma informação, comprimento lá, uma medida, né? Às vezes a gente diz assim, eu vou medir, não vou medir, eu vou mensurar. Mensurar é obter a medida. Não é que eu dei uma medida, eu obtive uma medida, que é uma distância, uma quantificação de alguma coisa, nem sempre é uma distância, pode ser um peso, pode ser um nível de iluminamento, né? E eu tenho a trena laser também, e aí ela tem uma energia externa, não é só a minha mão abrindo aquela fita, né? Tá? Assim como eu posso ter uma furadeira, né, que tem aqui a energia elétrica, ou energia elétrica conectada, ou por bateria, ou ar comprimido, né? Uma energia externa, ou uma pistola finca-pino, que usa pólvora para poder instalar pinos de fixação. Tá? O dentista, né, a Nayara está comentando aqui, ferramentas manuais. Pronto, aí o dentista tem os dois casos. Ele vai ter, por exemplo, o espelho do dentista, ele não é uma ferramenta, ele é um equipamento. Você está vendo ali o ângulo, né? O produto dele é imagem, né? É informação. Agora, aquela espátula que ele tem para raspar a cárie ali, pô, uma ferramenta manual, o produto ali é força, né? Então, de ação. E ele tem troca, que é ar comprimido, também uma ferramenta ali, acaba chamando de instrumento, né? Mas é uma máquina, né? Vai me obter força lá para eu poder fazer a usinagem ali do dente, né? Pensou logo no aparelho para o raio-x, né? A mão, né, do raio-x, a Nayara está comentando. Ok, pronto, o equipamento de raio-x também não é uma máquina, é um equipamento, tá? Ele vai usar uma energia externa ali, energia elétrica, para gerar raios, radiação ionizante, né? E aí eu obter ali uma imagem, né? Também o dentista está utilizando.
Ok, então a norma 12, ela diz que para o uso de máquinas e equipamentos, eu tenho que ter procedimentos de trabalho, tá? Específicos e padronizados, é o famoso POP, o Procedimento Operacional Padrão. Como usa essa máquina, em que circunstância, e como é a manutenção, como é a parada, como é a alimentação de matéria-prima, como é a limpeza, até que ponto o próprio operador pode fazer algumas atividades de manutenção, por exemplo, a lubrificação, a inspeção visual desse equipamento, né? A afiação desse equipamento, se for um equipamento de corte, por exemplo, né? E até aí onde é que está o limite entre o operador e o profissional de manutenção, né? Então tem que ter um procedimento de uso que vai delimitar isso. E é claro, em cima desse procedimento que a gente vai capacitar o trabalhador. E esse procedimento não é só da parte operacional, por exemplo, puxando essa alavanca aqui, o helicóptero sobe, né? Mas também os itens de segurança. Ó, quando o helicóptero sobe, eu tenho que, antes de subir, verificar tal coisa aqui. Tá? Também a operação, a manutenção e a inspeção e essas intervenções nessa máquina, por exemplo, a instalação dessa máquina, a fixação, os sistemas complementares dessa máquina, essas intervenções elas têm que ser feitas por profissionais, por trabalhadores habilitados ou qualificados ou capacitados. Então, por que tem esse ou? Por que eu não digo aqui? Pode ser feito por qualquer Zé Ruela. Porque dependendo da complexidade da máquina, basta eu ter um camarada capacitado, tá? Um curso pequeno aí, capacitado, né? E claro, para ele poder ter o direito de usar esse equipamento dessa máquina, ele também tem que ser autorizado. Tá? E qual é a diferença do habilitado, do qualificado, do capacitado? Vamos lá. Vamos começar pelo meio aqui, pelo qualificado. Então, o que é um profissional qualificado? É aquele profissional que fez um curso, que tem uma determinada carga horária e é reconhecido pelo sistema de ensino brasileiro. Então, a gente diz que é uma qualificação, por exemplo, vocês, técnicos de segurança do trabalho, vocês estão fazendo um curso de qualificação. Tá, mas eu queria ser mais do que isso, eu queria ser também, eu queria também ser capacitado, pô. Além de técnico de segurança do trabalho, eu queria também saber em altura, eu queria saber operar uma empilhadeira? Posso. Aí você vai fazer também o curso de capacitação, tá? Mas eu queria também ser habilitado. Qual é a diferença? Esse habilitado aí parece que ele é mais importante do que o qualificado, né? O habilitado é o profissional que foi qualificado e ele é registrado num conselho de categoria. Porque qual é a diferença disso? É porque um conselho de categoria tem um código de ética, um código de conduta do exercício profissional e ele nos fiscaliza, né? Tem gente que pensa, os colegas engenheiros aqui, pensam que o CREA é uma associação de engenheiros, né? É o setor, é o ambiente lá, que deveria me defender como engenheiro. Quando alguém viesse falar mal do engenheiro, né? Quando alguém, por exemplo, se eu fizesse alguma besteira na vida aí, o CREA me defenderia na justiça, né? Não, tá? O CREA é um órgão de fiscalização do exercício profissional, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, não é que ele vai me defender, não, ele vai defender a profissão. Então, se eu fizer alguma coisa, por exemplo, que meu código de conduta aí de ética profissional não permite, eu posso perder o meu registro no CREA, inclusive, né? Perder o direito de exercer a minha profissão de engenheiro. Então, é um órgão também de controle, né? E, claro, o CREA, ele estimula suas categorias também, promove coisas, mas através de outras entidades, por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros, a Associação dos Engenheiros, né? O CREA oferta, patrocina, às vezes, lá, cursos, né? Mas que são ministrados por outras instituições, outras organizações aí, vinculadas a esse sistema, né? Ou parceiras a esse sistema. Tá? Então, para eu ser habilitado, quer dizer que o meu sobrenome profissional, meu númerozinho lá, no registro, no conselho, ele está sendo monitorado, né, por esse conselho. E como é que eu sei lá, por exemplo, como é que o conselho sabe que eu aqui, como engenheiro de segurança, engenheiro mecânico, eu inventei um treinamento para uso de uma furadeira e treinei aqui os trabalhadores aí da indústria XYZ Limitada de
operadores de furadeira, né? Como é que ele sabe? Porque eu vou ter que registrar lá no conselho uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica desse curso. Então, nessa ART eu vou explicar o currículo do curso e vou até colocar o nome das pessoas que receberam esse treinamento, tá? Essa turma aí. E esse é o registro, por exemplo, que o Ministério do Trabalho pode me pedir, assim, ó, o que garante aqui que o Zé aqui recebeu um treinamento de operador de furadeira? Ele tem um diploma, mas se ele perder esse diploma, onde é que está registrado quando foi ministrado esse curso, quem ministrou, que carga horária usou, quem foi o profissional responsável por esse treinamento? Está no registro do CREA, né? Na ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Tá? Então, a norma pede que eu tenha sempre um profissional habilitado responsável pelos cursos de capacitação aqui para a operação de máquinas e equipamentos. Tá? E, claro, essas pessoas, né, têm que ser autorizadas a fazer esse serviço. Então, vamos ver aqui, ó, uma máquina aqui, ó, prensa hidráulica, outra máquina aqui, uma serra de golpe, né, serra vai e vem para metais, aqui um tomógrafo, aqui um equipamento, na verdade é um mamógrafo, né, fotografia aí, uma máquina de raios gama, né. Esse aqui é uma torre de arrefecimento para eu poder, por exemplo, resfriar água de injetoras de plástico para sistemas de ar-condicionado central. Então, veja que ali em cima, aquele azulzinho ali, deixa eu passar o mouse ali, é um motor elétrico que toca um ventilador que está aqui, né? Então, eu faço a água, eu bombeio a água por umas aletas aqui dentro e a água cai por uma cascata e esse motor puxa o vapor d'água, né? Isso aqui rouba calor, aqui por baixo entra o ar externo, e a água volta para cá, entra por cima e sai por baixo, ó, volta lá para o sistema. Então, isso é um equipamento. Tá? Tem partes móveis esse equipamento? Tem, mas elas estão enclausuradas no corpo do equipamento. No caso aqui, a motobomba e esse motor elétrico com o ventilador. Tá? Então, está aí um equipamento, torre de arrefecimento. Esse aqui é uma máquina, né, um motor elétrico. A gente tem um grande fabricante aí, nacional de motores elétricos, a WEG, lá de onde eu vim, lá em Santa Catarina, uma grande indústria lá, deve ter uns 5.000 funcionários lá, e ela produz muitos motores, transformadores, várias coisas elétricas aí, está produzindo agora motores para ônibus elétricos, né? Então, isso é uma máquina, eu tenho ali, o produto daí é força, né? Nesse eixo eu tenho torque e força. Aqui eu também tenho um motor elétrico, e tenho também um alternador de pistão ali que vai comprimir o ar, mas isso aqui é um equipamento, tá? O produto aqui é pressão. Não é necessariamente força. Compressor, né? Falar um pouquinho aqui de ferramentas manuais. Então, de maneira geral, não posso transportar nos bolsos da minha farda as ferramentas manuais. Tá? Por quê? Porque eu posso me machucar com essas ferramentas. Quando eu cair, colidir contra algo aí, posso estar me machucando. Então, eu tenho que ter porta-ferramentas. Bolsas, cinturões que tenham proteção contra perfuração. Tá? Chega ao extremo de eu controlar até uma caneta, né? E é um equipamento, né? Não poder transportar em algumas situações, não posso transportar no bolso aqui, porque eu posso me perfurar, né, em determinada situação, né? Depende do meu ambiente aí de trabalho, né? Mas na indústria petroleira aí, a gente tem um bolso de caneta aqui no braço. Aqui, tá? Para não estar aqui próximo do coração, né? Então, não devo transportar nos bolsos aí facas, chaves de fenda, trena, martelo, essas coisas aí, tá? As ferramentas de corte, elas sempre têm que possuir uma bainha. Tá? Então, o que é isso? É um invólucro que tem resistência mecânica para segurar essa capacidade de punção, né, de perfuração, e também de corte. Eu lembro sempre da espada samurai, né? Então, você tem que embainhar a espada, tirar a espada, e você não vai transportar só a lâmina da espada, né? Agarrada no seu corpo, porque é muito fácil, né? Como você se perfurar com a própria arma, né? Nesse caso, é uma arma. Para o samurai, é uma ferramenta, né? Não é só uma arma. Também eu tenho que ter porta-ferramentas, né? Esses porta-ferramentas são os contenedores das ferramentas. Podem ser bolsas, caixas, carros, containers aí. O meu local de trabalho, onde eu utilizo ferramentas manuais, ele tem que ser organizado.
tá? E quando a gente fala assim, ferramentas manuais, a gente imagina logo assim um mecânico de automóvel, né? Mas imagine aqui um centro cirúrgico, onde você vai ter várias ferramentas manuais ali, e elas têm que ser organizadas, senão, não estou achando a pinça, né? Inclusive o número você conta ali a gaze, né, aquele material, quantas você colocou, o instrumentador ali, detesta ser chamado de instrumentista, né, o instrumentador é o auxiliar ali do cirurgião, e não quer ser chamado de instrumentista porque instrumentista é para instrumentos musicais, né, mas o instrumentador ali, ele tem uma sequência de disposição e ele acaba contando, quando tira a sua cirurgia, para não esquecer uma gás dentro do paciente, né. Então, tem que ter organização no meu ambiente de trabalho. Imagina a bancada do dentista, ele tem que alcançar nas ferramentas, ter a sequência correta ali, à disposição das suas ferramentas, tá? Então, não é só para oficina mecânica, né? Agora, claro, muitas vezes o meu local de trabalho, ele é móvel. Eu estava vendo um vídeo aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, eles tinham os veículos de manutenção dos outros veículos, né? Então, você quebrava lá uma lagarta de um tanque de guerra lá. Você não vai abandonar um tanque Tiger lá, né, de um equipamento precioso. Então você ia com uma outra equipe de oficina, com outro veículo que tinha ferramentas, peças de reposição e consegue consertar lá aquele equipamento lá em campo, né, tá, para recuperar lá. Então, quando eu transportar essas ferramentas manuais num veículo, tá, elas sempre têm que estar acomodadas em containers. Tá? Você quer ter, por exemplo, dentro do seu veículo ali uma chave de roda. Imagina quando você bate o carro, a chave de roda voa, espeta na sua cabeça aqui e morre, né? Então, tem que estar compartimentalizada, né? Adequada num estojo, fixada, não tem que ter nada solto dentro do carro. Nem ferramentas e nem outras coisas, né? Tá? Então, quando chega o dia dos pais, em mês de agosto, né, as pessoas se animam a comprar um presente para o pai, se vão comprar um kit de ferramentas hobby aí, uma furadeira, ou comprar um martelo, um alicate, às vezes tem uns estojos bonitinhos assim, né? E se o pai não entende nada de ferramenta, ele sempre fica feliz, se ganhar até um par de meia, fica feliz, né? Mas vai ficar contente de receber ali uma chave dessa do cabo amarelo ali, né? Mas isso aí são ferramentas para uso eventual, por isso que a gente chama de hobby. E aí, de repente, você precisa fazer um serviço mais robusto, empresta essa furadeira aí para um pedreiro que veio aqui na sua casa, fazer vários furos aí, o cara vai fazer uns 100 furos ali para fixar várias coisas, aí queima a furadeira, e diz assim, tá vendo, cara, bruto, não soube usar o material. Não, é porque essa furadeira é feita para fazer um furo por mês, tá? Essa chave de fenda é feita para você parafusar algo ali uma vez perdida. Aí aguenta a vida toda, seu pai tem a caixinha de ferramenta lá embaixo da cama, e dura a vida toda. Então, existe uma diferença entre a ferramenta profissional e a ferramenta hobby, ferramenta para uso eventual. Tá? E é uma diferença de qualidade mesmo, de resistência, né, de construção dessas ferramentas. Tá? Não dá para esperar que essa furadeira de uso doméstico, um liquidificador, por exemplo, não dá para esperar que um liquidificador de uso doméstico você coloque lá numa loja que vende suco e vai fazer um suco a cada 5 minutos, você pegar esse teu liquidificador que foi projetado para você fazer um suco por semana, né, 2 sucos por semana, que ele aguente, não vai aguentar, né? Então a gente diz, não, esse ali é um liquidificador industrial, né, é mais reforçado, tá? O meu sogro até é mais empolgado com isso, ele tem um liquidificador industrial, né, de restaurante aí vai morrer e o troço ainda está funcionando, né, porque não faz tanto suco assim. Então, essas ferramentas podem ser de ação humana ou de energia externa. Aqui tem algumas elétricas, a bateria, né, então ali sopradores, parafusadeiras, serra circular, alguns instrumentos ali também, ó, medidor de... Esse instrumentinho aqui da esquerda é um detector de tubulações. Você põe na parede e acha se tem um cano, se tem um cabo elétrico ali, para você não furar, né, uma furadeira no lugar errado. Então, tem que ter essa noção da ferramenta profissional e da ferramenta hobby. Tá? Por exemplo, a Skill é a segunda linha da Bosch. Você quer uma furadeira profissional, não compre a Skill, compre a Bosch. Tá? O uso mais robusto, né? Tem essa serra circular aí, o pessoal chama de Makita, né? Porque a Makita foi a que
que se popularizou aqui no Brasil como resistente, como ferramenta profissional, né? Então, ó, comprei uma Makita da Skill, né? Acaba ganhando o nome da ferramenta, né? Porque é uma ferramenta que mostrou, uma marca, né? Um modelo que mostrou resistência para o uso profissional. E temos várias modalidades, aí, ferramentas da construção civil, aí, várias modalidades. Ok, chegamos no nosso tempo aqui, precisamos fazer um intervalo, tá, gente? Alguma dúvida aí? Vamos parar a gravação então e fazer um intervalo. 15 minutinhos, voltamos já já.